Saneamento de dados, como fazer de uma maneira simples, usando só um pouquinho de habilidade e uma boa planilha. Se você sabe um pouquinho de Excel, fica aqui comigo que eu vou ensinar a você fazer uma limpeza dos principais cadastros aí do seu sistema de um jeito bem descomplicado. E eu vou deixar todo esse passo a passo para você também na descrição. Então, já me apresento aqui. Meu nome é Paulo Cordeiro, sou especialista em cadastro e vou te ajudar nessa jornada do saneamento e da limpeza de dados. Se você gosta desse assunto, aproveita e já deixa o seu like e o seu compartilhamento e o seu comentário, que eu vou dar uma lida depois e vou responder. Então vamos lá, vamos avançando um pouquinho, vamos entender o que é o saneamento de dados, tá? Saneamento de dados também é conhecido pelos sinônimos: limpeza de dados, padronização de dados, higienização de dados, ou no inglês, data cleaning, data cleanse. Então, todos esses termos significam a mesma coisa: deixar os dados prontos para uso, arrumá-los, corrigi-los, torná-los mais úteis para as decisões de negócio, tá bom? Muito bem, então vamos seguindo aqui. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui minha tela para mostrar para vocês todo esse passo a passo, tá? Então vamos lá, compartilhando aqui com vocês, tá? Esse artigo aqui eu vou deixar na descrição, então não se preocupe. Depois você pode consultar e vão ver com calma ele, tá bom? Então, primeiro, por que que a gente tem que limpar os dados, né? Por que que a gente tem que sanear os nossos dados? Porque com o tempo as nossas bases de dados elas vão ficando desatualizadas, com problemas de precisão, acurácia, completude, enfim. Quem já acompanha aqui o canal já assistiu lá o outro vídeo que eu falei da qualidade dos dados e suas dimensões, tá? Para quem ainda não conhece, é só buscar aqui no canal. Tem explicando ali de uma forma bastante didática quais são as principais dimensões da qualidade dos dados. Então, o saneamento visa corrigir todo esse histórico, todo esse passado que ficou ruim, que ficou desatualizado, tá? Aqui nós vamos focar no saneamento de dados mestres. E o que que são dados mestres? Os principais cadastros de uma empresa: clientes, fornecedores, produtos, materiais, colaboradores. Os dados mestres eles têm uma característica de serem mais estáveis ao longo do tempo, sofrerem menos alterações do que os dados transacionais, que são compreendidos pelos pedidos, ordens de compras, ah, transações financeiras e por aí vai, tá bom? Então, geralmente, quando você tem um problema ali na sua base de dados, você acaba tendo, por exemplo, clientes inativos, clientes cujas suas empresas já estão encerradas, enfim, você acaba tendo uma série de problemas ali. Não consegue entrar em contato com o cliente, que o telefone está errado, o endereço está errado, e por aí vai também, tá? Muito bem. Aqui, por que que a gente precisa limpar uma base de dados, tá? Então isso aqui é bem legal, que esse vídeo aqui ele vai até ser um pouco mais longo, mas eu vou explicar esse passo a passo e vou também te explicar o porquê que as coisas precisam ser feitas, até para que você possa justificar internamente aí na sua empresa, tá? Então um estudo bastante legal da Global Data Management Report, que ela mostrou aí que 95% das empresas sofrem com dados de baixa qualidade, né? Eu brinco que os outros 5% só ainda não sabem, tá? Então, legal a gente consultar um pouquinho, entender, né, o que que acontece. É natural, as empresas vão crescendo, elas vão transacionando e elas acabam não tendo os melhores processos bem definidos, ali não tem os melhores processos e elas acabam gerando uma série de inconsistências nos seus dados. É coisa normal, a gente está acostumado com isso. Existe toda a disciplina da governança de dados para evitar que isso ocorra, mas quando já ocorreu, entra o saneamento de dados, tá bom? Legal. Primeiro ponto aqui que eu acho fundamental é planejamento, né? Você precisa entender o que você vai fazer e o porquê, quanto tempo vai levar. E aí você precisa organizar todo esse seu raciocínio lógico, tá? Eu gosto muito do princípio de Pareto, né? Vilfredo Pareto foi um economista italiano que ele começou ali examinar a distribuição de terras na Itália e ele percebeu que 80% das terras pertenciam a 20% dos proprietários. E se você fosse estratificando isso, você encontrava essa relação, né? Então você pegava ali desses 20% dos proprietários, se você pegasse 20% dos 20%, eles tinham 80% das terras da estratificação. Então você começava a encontrar ali relações muito curiosas, né? Então, Vilfredo Pareto
cunhou esse termo que a gente conhece hoje no popular como regra do 80-20. Você já deve ter ouvido um monte de gente falar, só não conhecia a origem. E, cara, Vilfredo Pareto, diagrama de Pareto, para quem precisa fazer limpeza de dados, é fantástico, porque você começa a planejar a partir do quê? Você olha a sua base de dados, vê quais são as principais ocorrências que causam a maioria dos problemas. Então, você vai ter ali mais ou menos 20% das causas, né, 20% dos problemas, eles causam, né, eles trazem 80% ali das consequências. Então você começa a fazer isso e obviamente você vai resolver aquele problema que vai reduzir proporcionalmente o maior número de incidentes na tua organização, tá bom? Então, aqui nesse artigo também eu ensino passo a passo com exemplo para você aplicar um diagrama de Pareto, tá bom? Muito bem. Quando a gente vai começar, depois que você começou a mapear quais são os principais problemas, aí a gente já vai agora um pouquinho mais para a parte prática. Então você vai extrair do teu RP, CRM, não importa, tá, pessoal? Pode ser um SAP, pode ser um TOTUS, pode ser um OMIE, um Conta Azul, pouco importa. Extrai a sua base, seja de clientes, fornecedores, materiais, enfim, aquilo que você quer analisar. Trouxe isso para o Excel, aí a gente vai começar o trabalho. Então você vai ter ali as colunas e você vai, dentro das principais colunas, que são passíveis ali de saneamento, criar uma coluna do lado para você começar a identificar. Então, você vai fazer uma análise. Então, por exemplo, imagina que você extraiu uma base de 1.000 clientes. E nesses 1.000 clientes, você percebeu que 100 destes clientes não têm CEP. Então você já sabe ali que você tem um problema ali. Então você tem 10% da sua base sem CEP. Você também poderia observar se tem algum outro registro cujo CEP está incompleto. Você sabe que o CEP ele é composto de um prefixo com 5 posições e um sufixo com 3 posições, totalizando 8. Então, se um CEP não tiver 8 posições, ele está errado e você pode ir marcando nessa coluna, fazendo esses ajustes. Você pode usar aquelas fórmulas do Excel que contam caracteres, tá? Geralmente escreve assim mesmo, conte caracteres, textos, enfim, tem várias fórmulas ali com F1 em cima do Excel, você já consegue descobrir quais são. E aí você pode fazer outros tipos de análise, a mesma por telefone, você pode ver os clientes que estão sem endereço, muitas vezes você vai ter um cliente que tem o CEP, mas não tem o endereço digitado, né? Então tem algumas coisas que você começa a identificar também. Outro ponto importante é o tamanho do nome do cliente, ou da razão social do cliente, ou do material que você está analisando na sua base. Deixa eu explicar aqui rapidinho a diferença entre material e produto, que muita gente não sabe, tá? Produto é o resultado de um processo produtivo. Então, uma fábrica que produz canetas, né? Então, o teu produto será uma caneta, tá? Não é legal você falar produto final, porque o produto já é, né, já é o resultado disso, né? Mas, enfim, o produto é a caneta. Então o varejo compra essa caneta e ele revende essa caneta. Então isso é um produto. Porém, para que a fábrica consiga produzir canetas, ela precisa de equipamentos. E esses equipamentos para funcionar precisam do quê? De óleo. Então o óleo já é um material usado durante o processo de produção da caneta. Então, basicamente isso, né? Produto é o resultado, materiais são usados no processo produtivo, aí você tem materiais diretos, indiretos, enfim. Isso aqui dá uma longa conversa, mas é só para esclarecer para vocês. Aqui, para efeitos didáticos, a gente vai considerar produto e material exatamente a mesma coisa, tá legal? Muito bem. Então a gente fez ali, né, criou nossas planilhas ali, nossas colunas, e aí a gente vai pegar, por exemplo, pode ser para material ou para a razão social de uma empresa, a gente pode pegar descrições muito curtas. Eu gosto de trabalhar com 20 caracteres, porque é muito difícil você ter uma razão social com menos de 20 caracteres e é muito difícil você ter um material bem descrito com menos de 20 caracteres. Vamos continuar no exemplo da caneta? Você fala assim: ah, Paulo, aqui no meu sistema está cadastrado caneta, tem menos de 20 caracteres. E o que que advém disso? Caneta é uma descrição incompleta. Caneta o quê? Azul, vermelha, esferográfica, não esferográfica? É uma caneta Bic? É uma Montblanc? Então você já percebeu que é uma descrição que precisa passar por saneamento. Olha um exemplo de uma descrição um pouco mais estruturada da caneta. Caneta esferográfica, cor azul, corpo plástico com tampa. Ah, agora você já reconheceu a velha e boa Bic num processo de padronização descritiva, tá legal? Então você começa a fazer esse tipo de contagem, você conta os caracteres, então todo mundo que tiver com menos de 20 você pode colocar
como um passivo de saneamento ou uma análise por aí. Legal? Você entendeu por que que você precisa dessa planilha e criar suas colunas e colocar os seus indicadores e a partir dali você consegue gerar gráficos, inclusive diagrama de Pareto? Aí eu te pergunto, imagina que você tem um problema, por exemplo, eh, você tem registros que tem o CEP, mas não tem a descrição do endereço, não tem o logradouro. E isso tem 10% da base. E você tem um outro problema qualquer que atinge 1% da base. Qual você vai priorizar para resolver? O problema dos 10%. Entendeu? Então a ideia do planejamento é isso aí. Você vai fazer num Excel muito simples e catalogar os seus resultados. E aí você pode até compartilhar com o restante da tua empresa, com o teu líder. Olha, eu fiz uma análise, esses são os problemas que a gente tem, e a partir desses problemas a gente vai para essas soluções. É bem legal também, tá? Legal. Vamos separar um pouquinho aqui clientes e fornecedores da parte de materiais e produtos, tá? Então, como que a gente corrige os cadastros de clientes? Então, você precisa analisar sua base em busca de erros ou dados incompletos, que a gente já fez na primeira etapa, e buscar por dados oficiais, Receita Federal, Sintegra, Simples, Certidão. Aí fala, poxa, Paula, mas como que eu vou buscar isso? Eu vou entrar manualmente em cada um desses sites, eu vou entrar manualmente no site da Receita? São 1.000 clientes, eu vou morrer. Não, você não vai entrar manualmente, que eu vou te dar um macete de como você pode fazer isso em massa. Para buscar dados da Receita Federal, você tem um web service chamado Receita AWS. E eles têm uma versão gratuita. O que é um web service? Em linhas gerais, é uma API que você pode chamar e você consegue chamar lá de dentro do Excel para buscar informações. Então, se você usar esse aqui da AWS, da Receita AWS, você tem até 130 mil consultas por mês de forma gratuita. Pronto, já resolveu o seu problema. Óbvio, tem um pormenor aqui, que é importante salientar, que as pesquisas não são em tempo real. Então, ele não está indo lá no site da Receita Federal e capturando essa informação em tempo real, mas é uma base deles que eles atualizam de tempos em tempos. Então, você pode encontrar um registro com dado desatualizado lá no cartão CNPJ da Receita Federal ou do cartão CPF. Então, você tem que avaliar custo e benefício para ti, se vale a pena usar essa base mais antiga ou se você vai buscar uma alternativa paga em tempo real, tá? Aqui dentro desses artigos que eu vou deixar na descrição para você, eu explico como chamar um web service a partir do Excel. Tem muito tutorial na internet, ó, é facinho, seguiu, já consegue trazer, tá bom? Então, basicamente, esse processo você já vai eliminar bastante coisa, porque pelo CNPJ ou pelo CPF você vai trazer o nome da pessoa ou o nome da empresa, tá? No caso da empresa, você também vai trazer a situação fiscal. Uma empresa baixada, você já baixa no seu sistema também, concorda? Muito mais simples e prático. Além do Receita Web Service, também vou mostrar para vocês aqui o Web Service gratuito de alto desempenho, que é o ViaCep. Então aqui você pode fazer uma chamada e ele vai te trazer os dados de um CEP. Você consegue fazer isso até no seu próprio navegador e você consegue colocar essa chamada no seu Excel. Vou clicar aqui só para vocês verem o resultado. Então você coloca aqui, ó, via CEP, WS, né, .com.br, WS, o CEP que você quer e ele traz, ó. Então coloquei CEP aqui, ele trouxe da Praça da Sé, né? Então traz todo o endereço relativo àquele CEP, tá? Então isso aqui você pode chamar gratuitamente. Aqui tem vários tutoriais, ele mostra como que ele traz o resultado e aí depois você consegue trazer isso no Excel, tá bom? Então tá tudo pormenorizado. Então aqui você já resolve, sabe? Você provavelmente na tua base de clientes ou de fornecedor, o pessoal tem aquele hábito, coloca um CEP e o sistema você tem que digitar manualmente endereço. Então tem gente que digita Rua José Silva, o outro Avenida José da Silva, o outro Avenida J Silva. E aí você acaba tendo uma série de problemas, dificuldade na entrega. Se pelo menos o CEP tiver certo, você consegue resolver esse problema e trazer o logradouro padronizado conforme o correio também, tá bom? Então, legal. Então, já falamos aqui do web service, agora vamos falar aqui de outras informações também. Aqui eu vou deixar mais um artigo para vocês que eu ensino como chamar o web service diretamente do Excel. Aqui tem um link para o artigo, tá? Que você pode praticar, tá bom? E aqui eu mostro o Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União disponibiliza essas APIs que você pode consumir e ela vai trazer se a empresa está idônea, inidônea, ou se tem alguma sanção governamental. É bem bacana também. Isso serve como um plus, porque muitas vezes a empresa está ok na Receita Federal, mas pode ter um problema
com o governo, e aí é melhor você ficar longe dessa empresa, seja como fornecedor ou como cliente. E aqui tem os exemplos também do resultado que eles trazem, tá? Então você consegue trazer licitantes inidôneos, Cadastro Nacional de Condenação Civil, tudo muito bacana, e você consegue também testar. Aqui, ó, já deixei até aqui um exemplo, você clica no exemplo e aí ele já traz o resultado para você, é só você mudar o campo CNPJ, colocar o CNPJ que você quer testar, tá bom? Legal, então muito prático aqui para você já consegue também, além da receita, lembra? Você tem o WS Receita, que vai trazer o cartão CNPJ, e aqui eu estou te mostrando como buscar informações no Tribunal de Contas da União. E não para por aí, se você quiser enriquecer, talvez você queira ajudar o time comercial. Muitas vezes o time comercial ele quer descobrir novas praças onde ele pode expandir a atuação de vendedores, de representantes ou até mesmo montar uma filial. E onde você pode buscar essas informações sobre cidade, sobre crescimento econômico, crescimento populacional no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, dentro do IBGE, você pode fazer download dessas informações através das APIs. Eu também deixo algumas APIs aqui. Também deixo aqui um exemplo de como consumir um web service no Excel. Também mostro para vocês um aplicativo Postman, que é gratuito, que você pode usar para fazer testes de chamadas de API também, tá? E aqui você pode, por exemplo, fazer o download de toda a lista de KNAIs, que são os Códigos Nacionais de Atividades Econômicas. Isso pode ser importante. Muitas vezes você tem uma base de clientes e você não tem um KNAI. Aí você não consegue fazer uma clusterização, você não consegue agrupar essas empresas por KNAI, e aí você fica um pouco perdido. Muitas vezes o teu time de vendas quer, eu quero saber todas dos nossos clientes, quem são os clientes que atuam com tal atividade econômica para poder vender esse novo produto para eles. E aí, se você tiver o KNAI, você consegue fazer. Então, você pode fazer o download da Receita Federal, baixar a tabela de KNAIs aqui do IBGE, fazer esse cruzamento. E aí você tem várias APIs no IBGE, que você pode buscar outros dados, crescimento econômico, renda da região, para montar o seu banco de dados de decisões comerciais. Olha só que legal você fazer um saneamento, não só para limpar o dado, mas para municiar de informações do teu time de inteligência comercial. É isso que faz a diferença de um analista medíocre para um analista ótimo, fora de série, né? É trazer valor ao negócio, tá bom? Então aqui tem todos os exemplos dessas APIs aqui, os links, tá? Para você poder fazer a busca dos serviços de dados. Olha quantas informações, ó, localidades, nomes, notícias, pesquisas. Meu, é muita coisa que você pode buscar. E aqui eu deixo links de como fazer a parte do consumo ali do Excel, tá bom? Muito bem, então você aqui já aprendeu um monte de coisas para trazer informações de clientes e fornecedores, né? PJ e PF, aí, dependendo de cada um, trazer mais informações, tá? São informações públicas que você pode consumir, tanto é que você consegue hoje manualmente puxar do site do governo, então não tem nenhum grande problema, tá? Com pessoas naturais, fica sempre a ressalva de você respeitar a LGPD, entender se você realmente precisa usar aquela informação, é uma obrigatoriedade, se você teve um consentimento, tá? Agora para pessoa jurídica é um pouco mais tranquilo, tá bom, pessoal? Olha só, que guia fantástico para você ajustar toda a base de dados. Se você vê, dá para fazer se você trabalha numa empresa grande, se você trabalha numa empresa pequena, né? Você vê que até aqui custo zero na faixa, né? Muito bem, legal. Aqui vamos falar um pouquinho de produtos ou materiais, né? Vamos aqui falar de uma forma geral de ambos. Há diferenças, tá, na forma de padronização de produtos e materiais. Geralmente, quando você padroniza produto, você não quer abandonar as características comerciais, então marca. É importante você ter ali no produto, ele pode ter atributos de marketing nessa descrição, enquanto materiais, você já geralmente, tá, pessoal? Geralmente você se afasta de características comerciais, como marca do produto, porque você quer ter uma descrição o mais ampla possível para poder comprar aquela matéria, aquele material, independente de quem for o fornecedor, tá? Mas não importa, tá? É o mesmo modelo de taxonomia, você segue basicamente as mesmas regras com algumas alterações. A padronização descritiva de materiais, PDM, infelizmente não tem uma maneira mágica, tá? Hoje aqui na 4MDG a gente desenvolveu um machine learning que já, em alguns casos, com 95% ou mais de acurácia, que ele consegue ali já quase praticamente padronizar o material inteiro, determinar o NCM, determinar uma categorização desse material, mas você sempre precisa ter ali
por enquanto, ainda um analista para fazer e aplicar as técnicas de PDM. Elas são técnicas extensas, são quase 10 etapas. Não consigo passar nesse vídeo, senão ele vai ficar muito mais longo. Mas aqui no canal eu já deixei vários vídeos sobre PDM. Então é só você buscar. Depois eu vou ver se eu deixo aqui no card para você poder estudar esse modelo, porque envolve estruturação, catalogação, sistematização e por aí vai, tá? Mas PDM nada mais é que a aplicação de taxonomia e ontologia, que são temas da governança de dados, que também tem vários vídeos aqui no canal. Teve um recente que eu falei sobre taxonomia e ontologia, que vale a pena vocês verem também. Eu explico passo a passo. Para quem quer se especializar em dados, são temas importantíssimos para conhecer. Mas enfim, depois que a gente aplicar a padronização descritiva, lembra do caso da caneta? Então imagina que você tem lá o item 1 caneta, item 2 caneta azul. Então esses itens eles estão duplicados na sua base de dados. Quando você aplicar a padronização descritiva, vai ficar caneta, cor azul, corpo plástico, né? Caneta esferográfica, cor azul, corpo plástico, com tampa. Então, ao padronizar os materiais, eles vão cair no mesmo item, você percebe que está duplicado e consegue inativar um deles no seu sistema. Então, basicamente, esse é o processo da padronização. É um pouco mais lento, mas é também bastante relevante, porque quando você padroniza seus materiais, você reduz custo de estoque significativamente. Se você for uma empresa média ou grande, muito provável você vai ter itens duplicados por descrições incompletas, genéricas ou duplicadas. Então você consegue ter um saving, isso é, dinheiro no bolso, gigantesco com essa ação. Por isso que quase todas as grandes e médias empresas acabam fazendo padronização descritiva, tá bom? E aí você aplica essa padronização descritiva, você pode assistir os vídeos tutoriais, aprender e fazer por conta própria, ou você pode contratar uma consultoria especializada também, que ela vai ter, no nosso caso aqui a gente tem machine learning, tem uma mesa de cadastro, tem software que faz isso automatizado, então consegue te entregar muito mais rápido, num nível de qualidade maior, mas você também pode fazer em casa, tá legal? Muito bem, aplicou PDM, saneou os materiais, aplicou as fontes públicas, saneou seus clientes e fornecedores, tá? Clientes e fornecedores é mais rápido você limpar, materiais demoram um pouquinho mais, mas você arrumou tua base e aí o que você precisa fazer? Você pegou sua planilha, ajustou os dados. Eu recomendo que você busque a aprovação dos seus pares ou de outros setores para ver se todo mundo concorda com o saneamento que foi feito e faça a migração para dentro do seu RP, tá? Cada RP tem uma maneira diferente de você migrar dados, ajustar dados, tá? Se você usa SAP, aqui no blog Analista de Cadastro, tem tutoriais de cadastro em massa e alteração em massa para você poder fazer isso, tá? Tutoriais passo a passo, né, de como fazer isso em massa, tá? Seja com transações específicas do SAP ou até com LSMW, LTM. LSMW já está ficando obsoleta, mas ainda funciona em muitos lugares que usam SAP, ou LTMC e os modelos mais novos também. Tem vários artigos aqui dentro do blog para você buscar. Se você tiver uma outra solução, você tem que ver cada solução, o que ela te oferece para você dar a carga ali de dados. Aí você dá a carga de dados, né? E atualiza esses dados, e a partir daí você precisa, né? Resolver o problema de forma definitiva, né? Então, para você resolver o problema de forma definitiva, você pode implementar uma governança de dados, tá? E aí, governança de dados, tem vários vídeos aqui onde eu explico. Basicamente significa trabalhar com pessoas, engajando as pessoas, mostrando para as pessoas a importância de fazer bem feito, da qualidade dos dados. Aí você define novos processos e aí você usa tecnologias como softwares de Master Data Management para que esse problema não volte mais a ocorrer, tá bom? Então é isso, a gente passou por tudo aqui. Acho que foi bastante claro esse vídeo aqui para vocês, né? Passo a passo, com todos os guias. Vou deixar tudo aqui no link da descrição. E se você gostou aí desse vídeo, né? Deixa o seu like, compartilha aqui com a gente, né? Manda isso para os seus amigos, escreve seu comentário, vou ler, vou respondê-lo e te ajudar nessa jornada aí do saneamento e da governança de dados, tá bom? E aí eu quero deixar aqui alguns recados para vocês fundamentais, tá? O primeiro é, toda essa parte que eu expliquei para vocês, saneamento, padronização, taxonomia, ontologia e outras coisas, outros aspectos da governança de dados, tem tudo isso na MDB Academy, que é a academia mais completa de governança de dados do Brasil. Você tem aulas gravadas, aulas ao vivo, fórum de dúvidas, você pode entrar em contato com o professor por WhatsApp, por e-mail, tem os fóruns,
tá? Então você consegue entrar nesse universo, são vídeos baseados em conceitos de microlearning, então 2, 3 minutos você aprende o conceito, depois vai para o próximo, então você pode fazer no seu ritmo. Tem certificado de conclusão, então conheça lá a MDM Academy, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma oportunidade única para você se tornar um especialista em dados, tá bom? E o segundo recado também, que eu não posso deixar passar, dia 20/8 de 2025 será a terceira edição do maior evento presencial e gratuito de governança de dados do Brasil. Nós teremos ali no São Paulo, na Zona Sul, no SP Hall, um lugar maravilhoso ali na Vila Nova Conceição. É esperado mais de 600 participantes. Teremos 12 palestras técnicas para trazer conhecimento para você, tá? Além de networking, coffee break, vai ter happy hour, ixi, vai ter distribuição de brindes, vai ser um evento espetacular para todo mundo que gosta, que é apaixonado por dados, quer fazer carreira na área, quer encontrar pessoas, quer trocar oportunidades. Então vai ter todo esse trabalho aí para vocês poderem conhecer. O link também está na descrição e é 100% gratuito na faixa. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o seu amigo, aquele seu amigo que não sabe nada de matemática e nem de programação, mas sonha em fazer carreira com dados, porque a governança de dados é para ele e para você.